Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Bom, meus amigos, já que nós estamos falando do Hexa, ou muito mais do que o Hexa, tem uma pergunta que vale a pena fazermos nesse tempo de, como eu já disse, efervescência futebolística. O que se ganha com o hexacampeonato? Ou o que se ganha com uma Copa do Mundo? Pare para pensar um minuto. O que se ganha com isso? Eu fiz essa matemática essa semana, porque enxerguei isso nesse versículo 32, e é o que eu creio que o apóstolo Paulo está querendo falar conosco, sobre o que se ganha. Essa é uma matemática que eu acho simples para nós, para mim, para os jogadores e para o país principalmente. Bom, se o Brasil for hexa, se no dia, em julho, acho que dia 15, né? Se no dia 15 a gente chegar aqui e falar assim, hexa, ainda bem que o jogo é meio-dia, não é isso? Meio-dia, então a escola dominical vai até 11h30 no máximo, caso o Brasil chegue lá, porque meio-dia vai estar todo mundo assim, vamos lá, se a gente chegar aqui com a vitória, eu vou ficar eufórico, até segunda de manhã, não sei você, principalmente que eu não tenho nenhum amigo argentino, não tem como cantar alguma musiquinha lá para eles também e tal. Eu vou ficar eufórico, vou achar massa, vou achar legal. Segunda-feira, meu filho, às 5, quando a bebê já chorar, e eu, um olho fechado e o outro aberto, e a Raquel levantar, e os meninos escola, e acabou. Eu vou assistir noticiário de esporte, meio-dia já não tem mais nada. Segunda-feira já acabou a euforia. 12 horas. O que nós vamos ganhar com o Hexa? Meia dúzia de conversa fiada sobre o título e nada mais. Nós vamos ganhar meia dúzia de conversa. Ah, você viu? Eu ia falar Ronaldinho, mas o Ronaldinho não joga mais. Ah, sei lá quem joga no Brasil hoje. Fagner, né? Oi? Fagner, fazendo as borbulhas de amor. O Tyson dando mordida na orelha dos outros, sei lá. Entendedores entenderão. Eu não sei quem joga no Brasil mais não, mas nós vamos falar, gente, esse aí a Globo vai fazer aquelas matérias, aquelas reportagens de superação de cada jogador, nós vamos ver aquilo tudo e tal, não vai durar, aí você vai chegar no trabalho, não vai durar 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas, porque vai durar até o final do expediente. Para alguns vai ser ponto facultativo, né? Não vai trabalhar na segunda, porque o Brasil é hexa. Outros vão trabalhar e vão falar o dia inteiro do campeonato. Aí acabou o expediente, chegou em casa, as mesmas coisas, não é muita coisa assim que vai mudar. O que o país vai ganhar? Ah, meu Deus do céu. Reportagens nos noticiários uma semana e a impressão que está tudo bem. Mas eu acho que para o país e para nós como cidadãos brasileiros é pior ainda. Por quê? Quando a anestesia do Hexa passar, quando a anestesia passar, nós vamos pedir para ser entubado. Na hora que a anestesia passar e a Globo News voltar ativa, e o Jornal Nacional voltar ativo, você vai falar assim, passou anestesia, aí vai vir percentual dos candidatos à presidência da República, você vai falar assim, me entuba, não quero mais anestesia, não, eu quero ser entubado para poder passar isso tudo sem ver, pelo menos até depois das eleições, porque a gente vai ver que a tragédia é muito maior do que a gente supõe. Para o país, esse tem um efeito anestésico ou analgésico. Vamos tirar a dorzinha desse povo hoje. Estou falando que você não pode torcer amanhã, não. Não põe no Facebook lá, né? Igual uma mulher colocou esses dias, falando que falta 5 dias para a amnésia nacional, não sei o que e tudo. Pode cair um meteoro no país. Um cara comentou embaixo, se cai um meteoro, o Casemiro mata no peito e sai jogando. Tia. Fica tranquila. Aquele ali já estava com amnésia já. Ele está 4 anos com amnésia. Ele está assim. Mas
vai passar, vai passar. Isso aí foi interessante, assim, o rapaz foi muito, muito esperto. E o que os jogadores vão ganhar? O Brasil tá lascado, tá frito. Agora, o que os jogadores vão ganhar? Bom, aí é outra história, né? Projeção internacional, milhões na conta, fama, prestígio e muitas outras coisas, né? Muitas. Mas que durarão no máximo 10 anos. Quer ver uma coisa? Você conhece o Neymar? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar do Neymar? Acho que não, né? O Neymar você conhece, mas você conhece o Paulo Sérgio? As mulheres ficam assim, ai, que raiva, né? Eu gosto de futebol, mas Paulo Sérgio, ele tirou da cartola, né? Então vamos lá. Você conhece o Anderson Polga? Pentacampeão mundial. Ganhou dinheiro, fama e tudo mais. 2002 já se passaram o quê? 16 anos. Quem sabe quem que é o Anderson Polga, gente? Nem você que entende tudo de bola. Você não lembrava mais dele, você não sabe quem é. Por quê? Porque essas coisas, prestem atenção, elas passam. Romário, o melhor jogador que eu vi jogar. O Romário hoje é um senador. Eu vi uma entrevista do Zico dizendo que até hoje ele sonha que está dando passes para os atacantes fazerem gol no Maracanã. Aquilo faz parte da memória do camarada, sabe? Ele não consegue viver longe daquilo, por isso que muitos viram treinador, o cara gosta daquilo, mas isso passa. Um mundo de coisas que se ganha, mas está na lista das coisas que desaparecem da noite para o dia. Pior, qual que é o padrão delas? E guarde o que eu vou falar. O padrão dessas coisas é mera euforia, prazer momentâneo. Coisas que não custaram tanto assim. Porque você não conhece a história de superação do cara que começou no São Cristóvão. Conheço, mas não acho que isso custou tanto assim. Custou, mas não o preço que foi pago pela vitória verdadeira. As pequenas vitórias, elas têm lá o seu custo. Você vai pegar o seu diploma uma hora, como eu peguei o meu, e falei assim, isso me custou. Você vai olhar para algumas realizações, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para suas lutas e algumas vitórias particulares e falar assim, isso custou, isso demandou de mim alguma coisa. E não tem problema você celebrar isso, mas escute o que eu estou dizendo. Antes de falar do preço pago, é importante pensar o que custou a verdadeira vitória que nós estamos buscando e falando sobre ela aqui. Semana passada eu dizia e insistia que a verdadeira vitória tem a ver com um povo específico, com nós que Paulo fala. Tem a ver com essa ajuda que nós recebemos de um Deus que nos envia um fôlego divino para suportar as adversidades. Do nosso capitão Jesus Cristo, que quando entra em campo põe a bola debaixo do braço e fala, fica tranquilo que eu vou pôr esse time ruim que vocês são para jogar. E o plano infalível do nosso Deus, que a Bíblia diz que o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A tática do nosso Deus é maravilhosa e nós estamos seguros nessa promessa. Só que aí nós pensamos, mas o que nós vamos ganhar com isso? E é o que o apóstolo Paulo deseja traduzir para a igreja em Roma. Então ele escreve o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, até o capítulo 8, quando depois de detalhar de forma maravilhosa o plano de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, persigam a verdadeira vitória. Vocês precisam desistir completamente de acreditar que o que definirá vocês são essas pequenas vitórias pessoais, essas pequenas vitórias particulares. Nós acreditamos nisso com todas as nossas forças, sabe por quê? Nós não sabemos o que é ser mais que vencedor. Nós morremos por coisas, como eu disse semana passada, morremos por coisas que não constituem verdadeira vitória. Dedicamos uma vida inteira
dedicamos os nossos esforços, a nossa energia, os nossos recursos, nós entregamos as nossas vidas em coisas que não configuram vitória verdadeira. Aí o apóstolo Paulo diz assim: para vocês, eleitos de Deus, chamados por Ele, que têm em si o Espírito Santo, vocês que vivem nas pegadas ou nas pisadas da fé de Abraão, como diz em Romanos no capítulo 4, o apóstolo Paulo que diz que nós como pecadores somos alvo da graça maravilhosa de Deus, ele diz assim: agora eu vou falar para vocês o que é vitória verdadeira, agora eu vou ensinar para vocês o que é ser um verdadeiro vencedor. Agora eu vou explicar para vocês que por mais que vocês conquistem tantas e tantas coisas nas esferas particulares, existe uma vitória que se você não tiver, se você não possuir, se você não provar desse prêmio, não adiantou absolutamente nada. É por isso que ele diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo fala assim: olha, nós, esse povo que Deus escolheu, pode provar de uma vitória muito maior do que essas pequenas vitórias diárias, e é isso que eu quero deixar claro para vocês. Ele expõe isso como expôs no versículo 31, dizendo: olha, você precisa jogar no time de Deus, para começar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa jogar no time dele para entender o que é verdadeira vitória. Foi o que eu disse semana passada. Mas esse versículo 32, Paulo fala o que nós ganharemos. Paulo fala qual será o nosso troféu. Paulo fala qual será ou qual é a premiação, a matemática que se deve fazer aquele que empreende a jornada da verdadeira vitória. Mas mais do que isso, é importante você lembrar que se você perguntasse a um cristão, principalmente em Roma, o que ele ganharia sendo um cristão, o que ele diria? Nada. O que você ganha sendo um cristão? Nada. Ele passaria imediatamente ao que ele perderia, neste caso, tudo. Porque o cristianismo, pensem, Paulo está escrevendo a uma igreja que era a sede da política anticristã, a sede da sedução anticristã, a sede da religião anticristã. Paulo escreve para os cristãos que estão ali e que tinham seus bens espoliados, que tinham suas casas queimadas, que tinham suas esposas violadas, os seus filhos mortos. Paulo escreve para um povo que, quando perguntado o que vocês ganham como vencedores, como mais que vencedores, o povo encheria o peito e diria: nós não ganhamos nada, na verdade nós tudo perdemos. Só que Paulo inverte essa lógica e ensina o que os mais que vencedores ganhariam de fato, empreendendo e dando o primeiro passo no caminho da verdadeira vitória. Paulo traz o conforto àqueles que estavam nesse caminho e que estavam perdendo oportunidades de promoção no emprego, aqueles que estavam perdendo oportunidades para burlar determinadas leis para conseguir favorecimentos. Paulo está escrevendo para o povo que se mantém incólume diante de toda a imoralidade sexual, daquela vida cheia de orgias e adoração, aquelas festas pagãs que aconteciam na cultura romana. Paulo está falando para um povo que estava no fio da espada, com a espada no pescoço e dizendo assim: você vai morrer por causa do seu cristianismo. Paulo escreve para um povo que tudo estava perdendo, mas inverte a lógica e diz assim: se vocês tudo perderam por causa de Cristo, vocês tudo acharam. Paulo está reproduzindo numa linguagem, na minha opinião, até mais poética, o que Jesus falou em Lucas no capítulo 9, quando disse assim: se você quer ser um cristão,
se você quer caminhar na estrada da verdadeira vitória, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa vai achá-la. O caminho da verdadeira vitória, ele já implica a noção de que nós tudo perdemos por causa de Cristo, mas ganharemos o principal no final. Amém? Amém. Nós perdemos tudo. Nós cantamos aqui, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É o apontamento de que mesmo tudo perdendo, a vitória é nossa. A vitória final, ela é apontada para a vida daqueles que vivem debaixo da autoridade do senhorio de Cristo Jesus. Mas como Paulo explica isso? Paulo explica isso primeiro na figura de um doador. Ele diz assim, aquele, e essa palavra nos é suficiente. De quem Paulo estava falando? Ele está falando do Deus que, segundo Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele é o que? O galardoador daqueles que o buscam. Paulo, ele está falando sobre Deus, sobre o plano de Deus, revelado em Cristo na sua cruz, e aplicado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Paulo então diz que nesta vitória, ou em ser mais que vencedor, ou o caminho da verdadeira vitória, nós já temos ali a certeza de que há um doador, alguém que nos dá o presente. O galardoador é aquele que dá o presente. Paulo resgata a figura do Deus e Pai, que de acordo com o texto que nós lemos no início do culto em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala assim, por que vocês estão preocupados com determinadas coisas? Por que vocês estão aí agitados, ansiosos, quanto que vocês vão comer, quanto que vão vestir? Não é o homem maior do que o que veste e maior do que o que come? Está aí os lírios, os pardais, vocês não são maiores do que esses? Ficam como gentios procurando essas coisas, pois o vosso Pai Celeste cuida de vocês. É Jesus falando do doador, do verdadeiro doador, o único que pode colocar a taça na sua mão e falar assim, levanta esse negócio aí, campeão, você chegou no final. O que vai adiantar esse amontoado de vitórias particulares que você acumula durante a vida, que eu acumulo durante a vida, se eu não tenho a verdadeira vitória? Se a gente não olhar para o céu e não falar assim, o que nós temos nos vem do grande doador, o Pai que nos dá todas as coisas e dele tudo provém. Se Deus te deu um diploma, levanta ele para o céu e fala assim, louvado seja o nome do supremo doador. Se ele te deu um talento, nós temos que fazer isso também. E Paulo está dizendo, vocês querem saber qual que é o prêmio da verdadeira vitória? Passa por aquele que dá tudo o que precisamos. Ele não faz o contrário. Ele não dá uma pedra para o filho que pede um pão. Ele dá um pão para o filho que pede uma pedra tantas vezes. Você está insistindo, pedindo para Deus, pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e o doador fala assim, não vou te dar isso não, isso vai fazer mal para você. Você já parou para pensar nas suas orações? O quanto elas refletem muito mais um desejo de que alguém esteja a serviço das suas vitórias particulares. A gente só ora pedindo a Deus para se sair bem, não é assim? A gente ora para conseguir o que a gente quer. E Jesus fala, venha o teu reino, me livra da tentação, Senhor. Prega a oração do Pai Nosso. Você vai ver que a dádiva que o doador deseja te dar, ela vai além dessas contingências que nós construímos e transformamos na nossa vitória. O que é uma vitória para você? Ter uma família? Um dia vai acabar. Família, bens, prazer. O que é uma vitória? Desfrutar de tudo que o mundo pode oferecer? Não é verdadeira vitória. Você não entendeu? A Bíblia está dizendo que não. A verdadeira, ou ser mais que vencedor, é partir do ponto de que existe um doador supremo, que todas as coisas nos vêm das mãos dele. E se você não é capaz de reconhecer, continue sorvendo as suas vitórias particulares,
Mas eu vou falar igual Spurgeon, né? Me deixa sussurrar uma coisa no seu ouvido. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe um doador, só que existe uma dádiva. Nós achamos que ser o vencedor é chegar no final apenas reconhecendo quem é o doador, mas não isso. Paulo fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Paulo está dizendo que verdadeira vitória não é o que você acumula nessa vida, não são os prestígios que você consegue colocar ao seu redor para dizer, olha que privilégio que eu tenho. Não, Paulo está dizendo que Deus já nos deu o mais importante, e todas as coisas entram na lista daquelas que nos seriam acrescentadas. Se Deus já nos deu o melhor em Cristo Jesus, nós temos que olhar para o doador e dizer, muito obrigado, simplesmente assim. Se você já tem em mente a certeza de que aquilo que Cristo fez por você foi um plano divino de Deus, que pegou o próprio Filho, entregou por você e falou assim, toma aí o melhor presente. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Afinal de contas, quem que você acha que esse doador é? O Deus que se prega por aí em muitos lugares? Que parece um gênio da lâmpada que vai te atender de acordo com o pedido que você fizer? Não! Ele já nos deu o mais importante. É por isso que você, quando se depara com pessoas cuja fé é forjada no fogo mesmo, você olha para elas e fala, essa pessoa não tem nada, e ela diz, Cristo me é suficiente. Porque quando ela olha para aquilo que Deus fez por ela, ela entende que não precisa de mais nada nessa vida. Se não for mediante essa dádiva, não existe verdadeira vitória. Pensa aí, Tiago fala que nós pedimos mal, porque nós pedimos para quê? Lembra? Esbanjar nos nossos próprios prazeres. As nossas orações pressupõem egoísmo, mas se nós temos o Filho, nós não teríamos todas as outras coisas nele também. Paulo fala de um doador. Paulo fala da verdadeira dádiva que é Jesus na cruz, porque no momento em que pela fé, através da ação do Espírito Santo, você entende que Deus entregou o seu Filho, e que o coração da Bíblia não é o que você terá, não é o que você vai fazer, é o que Deus tem, e o que Ele fez por você. No dia que você entender que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, o mesmo Deus que entregou, verdade não é entregou, não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Paulo fala do doador. Só quem olha para o doador sabe o que é verdadeira vitória. Só quem olha para a verdadeira dádiva. Você está feliz com as coisas que Deus te dá? Tem que ficar, mas tem que olhar para elas e falar assim, pega o seu diploma suado, meu filho, pega ele, olha para ele e fala assim, você não é o mais importante, você não é a maior dádiva, não é. Pega seus filhos aí, na hora que estiver dormindo, olha para eles lá, dormindo, indefesos, à mercê de qualquer coisa. Vocês não são a maior dádiva, não são. O meu filho é a maior dádiva, nunca será. Pode virar mais um ídolo na sua vida. A maior dádiva se chama Jesus Cristo, que foi entregue pelo nosso Deus e Pai, pelos nossos pecados. E Paulo fala assim, você quer saber qual que é o prêmio? O prêmio vem de um doador, é uma dádiva suprema. E o donatário, sabe quem que é o donatário? É o que recebe a doação. São aqueles que entendem o nós, que entra novamente nesse versículo, como nós falamos semana passada. Aqueles que vivem nos méritos de Cristo. Esses cuja vitória é por meio daquele que o quê? Nos amou. Eles recebem a dádiva e não ficam querendo pagar baseados nas suas próprias obras. Nessa hora eu só lembro do filho pródigo, né? Que foi e voltou humilhado e falou assim, estão aqui minhas mãos vazias. O donatário é aquele que olha para a verdadeira dádiva e fala, eu recebo dessa graça. Mas o vencedor,
temporário. O pessoal do Hexa, sabe? É o pessoal que vai acumular vitórias que passarão. Agora o verdadeiro donatário, aquele que recebe graciosamente com Cristo todas as coisas, ele tem a certeza de que se Deus já lhe deu o mais importante, aquilo que ele não tem, não é importante não é necessário. Se Deus já nos deu Cristo, aquilo que você tem é uma bênção, e o que você não tem, uma bênção também, porque se Ele já nos deu o principal, Ele nos dará graciosamente, sem que você precise fazer como outro filho da parábola, sem que você precise trabalhar para ganhar. Ele nos dará graciosamente quais coisas? Todas as coisas. É por isso que o próprio Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa, Deus já te deu. Se você tem Cristo, pela graça de Deus, você já tem tudo. Tudo que te vier, te foi acrescentada pelo grande doador, cuja dádiva em Cristo te transformou num donatário mais que vencedor. Eu encerro te lembrando que o prêmio dessa jornada é uma coroa, chamada de coroa do que mesmo? Coroa da vida. Há um texto em Apocalipse que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando fala ser fiel até a morte, não significa que você tem que ser fiel até o dia em que você morrer. O texto sugere outra coisa. O texto sugere que você precisa ser fiel, mesmo que você tenha que morrer por isso. E aí você vai receber a coroa da vida. Eu acho que uma das cenas mais bonitas para mim, na Bíblia toda, é o momento em que aparecem os 24 anciãos, lá no Apocalipse. 24 porque são 12 mais 12, as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, num símbolo maravilhoso da igreja, do nós que Paulo fala, do povo de Deus em toda a sua plenitude, em todas as dispensações. E a gente vê o povo de Deus pegando as suas coroas e diante do trono, que tem alguém sentado, e esse alguém poderoso, diante desse alguém, eles pegam as suas coroas e colocam aos pés e falam assim: digno és, ó Cordeiro, de receber, eu fico arrepiado, de receber a honra, o louvor, a glória, porque todas as coisas foram feitas para ti, e para ti estão aqui todas as coisas que nós fizemos também. Se você é um mais que vencedor em Cristo Jesus, recebeu do Pai uma coroa, que você não a ostenta, a imarcessível, como diz Pedro, coroa da glória, aquela que você carregará até o final dos seus dias. E no final dos seus dias, no dia que você for o vencedor, o mais que vencedor, depois de ter percorrido o duro caminho da verdadeira vitória, tudo o que nós faremos é pegar as nossas vitórias, é pegar a nossa maior glória, tirar a coroa, colocar aos pés do nosso capitão e falar assim: está aqui, o merecedor foi o Senhor, eu sou apenas um donatário, alvo de uma dádiva infinita e filho de um doador maravilhoso. Você quer ser mais que vencedor? Lembre-se do doador, lembre-se da dádiva, e lembre-se que você é um mero donatário, que pode sair daqui hoje com uma coroa de glória, para no final de tudo, depositá-la aos pés do verdadeiro vencedor, Jesus Cristo.